definir o que é um radiano, tá? Foi por isso. Porque eu tenho agora seno de 30 ou seno de π, tá? Eu tenho tangente de 45, eu tenho tangente de π sobre 4 sobre 6, tá? Que são as variáveis, né? Π ou 30 graus. Né? Eu represento essas variáveis das funções trigonométricas dessa forma. Quando eu escrevo π, eu estou falando de radiano. Quando eu escrevo 30 graus, eu estou falando de graus. Tá? Essa é uma característica específica das funções trigonométricas. Tá? Não vai ser tipo... Tudo bem, você vai ver lá, seno de x. Tá, mas esse x, ou ele é um grau, ou ele é radiano. Tá? Porque vai medir lá no círculo unitário para encontrar esse valor. Isso é um ângulo. Tá? A função trigonométrica é aplicada em ângulos. Ok? Mas tá. Aí, aqui é um ponto P. Tá? Vou escrever aqui um ponto P. Esse ponto P aqui, que está aqui na borda do meu círculo unitário, ele tem coordenadas. Tá? Ele tem coordenadas. Lembra quando a gente vai fazer gráfico de função? Para representar o ponto, a gente não tem duas coordenadas? Não é? Por exemplo, eu tenho um ponto aqui no plano cartesiano, que é y, aqui é x. E eu tenho um ponto nesse que vai compor o gráfico da função, da minha função. Esse ponto ele não tem duas coordenadas, uma no eixo x e uma no eixo y. Não é? Então esse ponto ele é representado por um par ordenado x, y. Não ficou boa a anotação, né? Mas é um ponto P. O ponto P é representado por uma coordenada, né? Um par ordenado. É isso que eu quero mostrar aqui. Esse ponto P, onde dentro do círculo unitário eu escrevi o plano cartesiano. Tá? Escrevi o plano cartesiano. Aqui, tá? O plano cartesiano. Aqui é o ponto 1, 0, tá? O círculo unitário passa aqui e ele passa aqui no ponto 0, 1. O que é isso? O meu x aqui vale 1 e meu y vale 0. O eixo horizontal não é o eixo x e o eixo vertical não é o eixo y. Então são esses os valores. X é 1, y é 0. X é 0, y é 1. Tá. Mas onde que eu quero chegar agora? Eu quero chegar na figura de um triângulo. Para poder representar as funções trigonométricas básicas. Então tá aqui, ó. Se você olha as coordenadas do ponto B, a gente vai enxergar o desenho de um triângulo, que é coincidentemente um triângulo retângulo, tá? E lembrando lá das propriedades que vou apagar aqui. Tá? Aqui não é no eixo y, então isso aqui é o y. E aqui não é no eixo x, então isso aqui é o x. Então, e aqui tem um ângulo, tá? Tem um ângulo. Um ângulo que eu estou chamando de T. Quem é o meu y? Aqui é o triângulo. Aqui é o cateto oposto ao ângulo. Lembra lá da escola? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso é a definição de seno. Né? Então, ó, seno do T dividido pela hipotenusa. No caso aqui, a hipotenusa vale 1, que é o raio do círculo unitário. Por isso que o y é seno de T. Dá um ângulo T qualquer. E o x? E o x quem é? Não é o cateto adjacente ao ângulo que eu estou representando aqui. E qual a definição do cateto do x? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Isso é definição do quê? De cosseno.
meu ângulo. A hipotenusa aqui continua valendo 1, né? Então é o cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa vale 1. Então, por isso que o meu ponto B tem essas coordenadas. O seno de T, a seno de T. Ok? Tangente. Tangente do meu ângulo. Daí é uma definição direta. Cateto posto pelo cateto adjacente, que é seno do ângulo T. Isso aqui é meio decoreba, tá? Então não vou pedir para vocês demonstrar para mim na prova como se definir seno e cosseno pelo círculo unitário. Não vou fazer isso. Tá? Não vou fazer. Tá? Eu só estou tentando mostrar de onde que vem a coisa. A gente vai aplicar direto essas coisas. Tá, mas o que eu quero de fato, quando eu tenho função trigonométrica, era o seguinte, aquela definição de amplitude e período. Porque é a questão. É isso que eu vou usar nos exercícios sobre funções trigonométricas. Tá? Lembra lá de funções ruim, posso parar aqui? Representada assim: A seno de B vezes T. Isso aqui é uma função senoidal arbitrária. A função senoidal é uma função que possui a função seno. Tá? Uma função que possua cosseno eu também chamo de função senoidal, porque o gráfico dessas duas funções são muito parecidos. Tá? Eles têm uma diferença de um deslocamento só. De B vezes T. Tá? Funções arbitrárias, funções senoidais arbitrárias. A amplitude, quando eu falei de amplitude para vocês, era o quê? Como que eu defini? É a metade da diferença ou da distância entre o mínimo e o máximo. Ou entre o máximo e o mínimo da função. O máximo e o mínimo. Mínimo da função. Tá, mas com funções senoidais arbitrárias. A amplitude é igual ao módulo do ar. Diretamente. Olhou para uma função. Por exemplo, vou escrever aqui. Eu tenho um f de t igual a 30 seno de 4t, por exemplo. De cara eu já sei quem é, quanto vale a minha amplitude. É o módulo. O A, por analogia, ó. Olha para essa função e olha para essa aqui. A seno de VT, 30 seno 4T. Comparando, quem seria o meu A? O 30, né? O módulo do 30 é quanto? É igual a ele mesmo. Porque módulo é uma função que tira o sinal do número. Ah, por exemplo, se fosse menos 30. Se fosse menos 30, o módulo do A, no caso, seria o módulo do menos 30, seria igual a 30. Ou seja, a função módulo, ela tira o sinal do número. Ok? Como ele já está positivo lá, então é igual a 30 mesmo. Bem, então é isso que eu queria que vocês soubessem. A definição de amplitude e reconhecesse quando vocês olhassem funções senoidais arbitrárias, vocês já percebessem de cara quem é esse valor da função. As funções trigonométricas, elas são funções periódicas. Aqui, vamos olhar para o círculo unitário. Por exemplo, eu tenho aqui um ângulo, e aí ele vai crescendo, então diminuindo. Ó, quando ele dá a volta no círculo unitário inteiro, ele volta a passar pelos mesmos pontos.
dá, fica dando voltas e voltas e voltas. No gráfico, seria uma coisa do tipo assim. O seno, aqui é menos 1, sobe, desce, depois, ó, aqui ela já começa a se repetir. Então aqui seria, quando que o seno é igual a 1, para o pi sobre 2. Quando ele é, quando é 0, é pi. E aí aqui é quanto? Não, aqui é a volta inteira no círculo unitário. Tá? Vamos voltar aqui. Então, o período é o tempo mínimo necessário para que a função complete um ciclo inteiro, ou ela comece a se repetir. Necessário para que a função complete um ciclo. Para que a função complete um ciclo. É isso que eu quero dizer. Para você encontrar períodos de funções senoidais arbitrárias, eu tenho uma formulinha para isso. Ou seja, o período é igual a 2π dividido pelo módulo do D. Tá? Isso aqui está no livro, é uma fórmula que está pronta, eu criei, tá? Mas ele diz que o período é igual a 2π dividido pelo módulo do B. O B eu extraio lá da minha função. Tá? Só que é em módulo, tá? Em módulo. E aí eu consigo encontrar o valor do período da função. Tá? Estou mostrando que nós vamos precisar disso para resolver aquele exercício que eu deixei para vocês fazerem. Sempre duas barrinhas a letra D. Tá? Então nós vamos precisar saber disso e disso aqui, do módulo do arco, que é a amplitude. Professor, eu entendi essa parte do amplitude, aqui ó, vamos olhar aqui para esse gráfico. Amplitude é a distância, é a metade da distância, ok, a função seno. A seno, ela vai até o 1, aí vem, desce aqui para o menos 1. Essa parte eu entendi como você fez aquela conta, você chegou ao módulo do arco, menos 30. Aqui, tira o sinal. A função módulo, ela tira o sinal do número. Se você tem, por exemplo, aqui eu estava supondo que fosse menos 30. Estava supondo que fosse menos 30. Fosse menos 30, quando eu aplico a função módulo, esse valor vira 30. Tá? Então vamos lá para o exercício. Vamos lá. O exercício é esse aqui. Uma tomada de voltagem V ou sedada pela função do tempo. Essa função aqui, ó, V igual a 0, seno de 120π de t. Isso aqui olhando de cara, isso aqui é uma função senoidal, não é? É uma função senoidal qualquer. Porque tem seno. Tá? É por isso que é uma função senoidal. Meu item A pede o quê? O que V0 representa? V0, ou seja, o módulo de V0, voltagem, eu não sou engenheiro, mas voltagem nunca é negativa, né? Então vamos lá. Ó, atenção. Então a voltagem, a V0, é o quê? É a amplitude, né? É a amplitude da voltagem da tomada. Tá? Então a resposta seria isso. Vamos considerar que a voltagem nunca é
a 2π dividido pelo módulo do B. Nessa minha função senoidal, meu B é isso tudo aqui, ó. Não é? Aqui. B vezes T. Eu tenho um negócio aqui multiplicado por T. Então, meu B é tudo isso aqui. Porque, ó, por analogia, não é o B que multiplica o T? Então, tem o T aqui e o resto. O resto é o meu B. Tá? Então, é 120π. É o meu B. Com isso, eu consigo calcular o meu período. Então, é 2π módulo do B, que é 120π. Isso já é um número positivo, então é só tirar o módulo. 2π, 120π, vou fazer simplificações. O π corta com o π de baixo, o 2 fica 1, 120 fica 60. Então é 1 sobre 60, o meu período. Então, essa é a resposta do item B. Tá? Então, de funções trigonométricas, até aqui, o que eu vou pedir de vocês é basicamente isso, tá? O cálculo de amplitudes e de período. O item B? Tá, o item B está pedindo qual o período da função, a função senoidal. Período, eu obtenho com essa equação, com essa fórmula. 2π dividido pelo módulo do D. Tá.